Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos continuar aí os nossos estudos, né? Então, agora no capítulo 6 da apostila, onde o tema, uma continuidade daquilo que a gente vem falando sobre modos de produção, agora focado na relação capital e trabalho, né? Então, essa relação capital e trabalho, essencialmente, ela se dá dentro dos modelos da sociedade capitalista, né? Exatamente porque a ideia de capital ou a ideia de lucro é algo pertinente a este modelo socioeconômico a qual nós vivemos, não é? Pois muito bem, então nós sabemos, né, e ouvimos muitas vezes uma frase famosa dentro do contexto capitalista, que é a frase tempo é dinheiro, né? E isto é uma grande verdade exatamente por quê? Porque a ideia e a possibilidade de geração de lucro, ela está muito atrelada à ideia de produção, né? Então, quanto mais você produz, quanto menos tempo você demora para produzir, mais você vai conseguir vender e efetivamente ter um lucro maior sobre isso. Esse é um princípio essencialmente desenvolvido dentro da chamada teoria geral da administração, né? Então isso está lá no Fordismo, por exemplo, essa concepção de produzir o máximo possível, com o menor custo possível, no menor tempo possível, para você vender e conseguir ter um maior lucro possível dentro disso, né? Muito bem, então, nesse sentido, o controle do tempo para o sistema capitalista é muito importante. Então vejam vocês que a nossa própria noção de análise e observação do tempo, ela é muito diferente da análise da observação do tempo que existia no homem pré-revolução industrial. O que eu quero dizer com isso? Antes da Revolução Industrial, essencialmente, o ser humano, via de regra, se orientava pela natureza. Eu acordo a hora que o sol nasce, eu almoço a hora que o sol está a pino, né, por volta de meio-dia, eu já estou me preparando para ir dormir por volta, né, não muito mais tarde depois que o sol se pôs, etc. Então, o ser humano se regula por um elemento, né, que nós vamos assim considerar como tempo natural. Hoje não, hoje a vida de todos nós ela é regrada pelo relógio, né? Então eu tenho tanto tempo para o almoço, eu tenho tanto tempo para fazer não sei o que, eu tenho tanto tempo para ir de um lugar para o outro, eu tenho que estudar tal coisa, eu tenho que me preparar desse jeito. Então percebam vocês que a nossa relação com o tempo hoje ele é um tempo muito mais mecânico, exatamente porque depende da regulamentação, né, da orientação desse tempo com a ação da máquina, que dentro do aspecto da Revolução Industrial, e isto é o importante para a gente observar aqui, a Revolução Industrial trouxe exatamente o quê? A possibilidade de se aumentar exponencialmente a produção, substituindo o trabalho feito pelo ser humano por máquinas, né? Então vejam vocês, por exemplo, que montadoras de carro, isso início do século XX, finzinho do século XIX, o carro era feito, fabricado peça a peça por pessoas manualmente. A ideia do Ford, da linha de produção, foi fazer com que essas peças fossem padronizadas, se encaixassem em qualquer circunstância e que cada homem ficasse num determinado lugar da fábrica, um apertando um parafuso, outro pondo pneu, outro encaixando a porta e assim vai. Com isso ele aumentou muito a produção. Hoje, por exemplo, com robôs, né, acho que todas as montadoras hoje praticamente em algum lugar, ou se não quase toda a linha de produção é feita com robôs. Hoje você tem uma produção muito mais rápida e em maior quantidade do que se tinha há 50 anos atrás, por exemplo, não é? Então, nesse sentido, quando nós vamos observar essa relação de capital e trabalho, dois autores, dois sociólogos trabalham isso de uma forma muito objetiva, né? Um deles, Karl Marx, e outro, Émile Durkheim, né? Por Marx, existe uma divisão importante a se fazer no conceito de trabalho, que é o conceito de trabalho intelectual e o conceito de trabalho físico, né? O conceito de trabalho físico nada mais é do que o trabalho onde eu produzo efetivamente um objeto, por exemplo, como esta minha caneta, né? Então, algum trabalhador em algum lugar operou uma máquina, que seja o caso, ou várias máquinas, até
essa caneta fica pronta. Agora, o trabalho intelectual, ele está envolvido, por exemplo, no fato de alguém que projetou essa caneta, né? E, além disso, de alguém que cuida da administração da fábrica que faz essa caneta. Então, repare que o Marx ele faz uma distinção demonstrando o seguinte, que é exatamente a diferença entre o trabalho físico e o trabalho intelectual que cria dentro da sociedade aquilo que ele chamou de sociedade de classes. Repare que quem produziu efetivamente esse objeto, trabalho físico, trabalho manual, é o proletariado. Quem projetou esse trabalho, que está um pouquinho acima, vamos dizer assim, né, do proletariado comum, e vamos dizer isso no sentido de dinheiro, esse cara está centrado essencialmente na classe média. E o dono da empresa, que é quem administra e organiza as relações, esse é o burguês, que faz o trabalho intelectual. Então, para o Marx, esta relação do trabalho ela é muito importante de ser compreendida assim. Por quê? Porque é exatamente nisso que se permite o desenvolvimento da geração do lucro. Por quê? Porque quando você tem um produto, ao final dele, o que compõe o preço desse produto é essencialmente duas coisas. Primeiro, o custo. Então, obviamente, tudo aquilo que foi gasto, desde mão de obra, matéria-prima, energia, maquinário, né, impostos, uma série de coisas para se chegar ao final do custo de um determinado produto. Efetivamente, quanto custa para fazer essa caneta, por exemplo. Agora, na hora de revender esse produto, na hora de vender esse produto, obviamente, você não vai vender esse produto pelo preço de custo. Você vai vender esse produto por um preço maior. Então, aí entra aquilo que o Marx chamou do quê? O lucro, que nós chamamos e conhecemos hoje, é produzido exatamente por uma ideia da união entre o que o empresário, o dono da empresa, deseja ganhar em cima do produto e ante a oferta, o quanto o cliente, de fato, né, aquele que vai comprar, o consumidor, deseja pagar. Então repare, por exemplo, que nós pagamos muito baratinho numa caneta Bic, por exemplo. E é interessante perceber isso, por quê? Porque a fábrica da Bic ela vai ganhar na quantidade de canetas que ela vende. Então ela tem que vender milhões de canetas para ela poder ter lucro, porque né, o lucro dela é pequeno em relação à produção. Agora, uma fábrica de canetas de luxo, por exemplo, como a Montblanc, ela produz poucas canetas, mas ela tem uma margem de lucro enorme. Exatamente por quê? Porque as pessoas, de algum modo, por propaganda, por status, se convencem de que elas devem pagar mais num determinado produto do que em outro. Isto é o que o Marx chamou de mais-valia. O valor agregado ao custo de um produto que efetivamente gera o lucro, gera o capital a mais que o dono vai efetivamente receber. Tá? Então é interessante perceber esta relação, né? O lucro, para o Marx, ele está atrelado exatamente a essa noção de mais-valia, tá ok? Outro autor, né, como eu disse, que vai trabalhar também essa ideia da relação capital e trabalho foi o Durkheim. O Durkheim ele tem uma perspectiva diferente do Marx, onde ele vai dizer que a especialização do trabalho, né, as diferentes coisas que se faz dentro das empresas, né, nas divisões do trabalho de um modo geral dentro de uma sociedade, são algo positivo. É algo positivo. Por quê? Porque quanto mais especialização, quanto mais subdivisões do trabalho se tem para a execução de determinadas tarefas necessárias dentro de uma sociedade, isso indica que essa sociedade é mais desenvolvida, é mais evoluída. E isso é bastante interessante. E o Durkheim define isso como o objetivo do que ele chama de solidariedade. Quer dizer, o trabalho é executado dentro da sociedade com o objetivo de ajuda mútua. Então, né, a pessoa que trabalhou lá, por exemplo, para fazer a minha caneta aqui, ela me ajuda porque hoje eu tenho um objeto para escrever. E do mesmo modo, quando eu paguei a conta da caneta, eu ajudei a pagar o salário dela, por exemplo. Tá? Então, há um aspecto de solidariedade nesse sentido. O Durkheim define dois tipos de solidariedade. Uma que ele chama de solidariedade mecânica
que acontece de forma bastante automática dentro de sociedades pequenas. Então, uma tribo indígena, por exemplo, onde um ajuda o outro, quase que de forma automática, né? Exatamente, a solidariedade mecânica está ligada a sociedades que são muito simples, sociedades que têm pouca necessidade de divisão de trabalho. Veja, por exemplo, uma sociedade indígena que você tem o pajé, você tem um curandeiro, você tem o pescador, você tem o guerreiro, você tem o agricultor, você tem o tecelão. Então tem lá umas 10 funções, mais ou menos. Agora, ele difere e diz o seguinte: existem sociedades, como a nossa, por exemplo, que praticam a solidariedade orgânica. Quer dizer, elas funcionam como um organismo complexo que reúne uma série de funções e uma série de coisas, exatamente, né, uma série de divisões e especializações do trabalho, exatamente porque ela é complexa. Então ela exige um monte de coisas. Vejam vocês, por exemplo, quantas funções e quantas atividades são exercidas dentro de uma única indústria, por exemplo, dentro aqui da cidade de Sorocaba. Né? Se você for pegar isso em nível da cidade toda, em nível do estado, em nível do Brasil, em nível do mundo, quer dizer, isso é absurdamente complexo. Né? Então, para o Durkheim, essa especialização é algo bom e interessante exatamente pelo fato de que quanto mais especializações e quanto mais divisões, isso indica que a sociedade ela é mais complexa, ela está maior e melhor evoluindo nesse sentido das relações do trabalho, ok? Então, essa é a nossa aula, essa é a nossa explicação. Acompanhe aí pela apostila, resolva os exercícios específicos do capítulo, tá ok? E logo, logo, se Deus quiser, nós estamos aí de volta, tá ok? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.